Vem cá. Você tem algum inimigo ou alguma inimiga? Eu vou te dar uma dica de roteiro de viagem para você sugerir para o seu inimigo ou para sua inimiga. Fechou? Eu sou a Thay, sejam bem-vindos de volta ao canal para mais um vídeo. Eu já tinha o roteiro do vídeo de hoje definido, mas tem um rapaz aí que vem conversando bastante comigo e me sugeriu um tema que eu jamais pensaria em abordar em um vídeo aqui do canal. No caso, é um tema sobre turismo brasileiro, claro. Geralmente, quando a gente vai falar de algum lugar, o legal é que nós estejamos nesse lugar para mostrar filmagens reais, filmagens atuais, filmagens em que a gente está aparecendo, porque isso humaniza o vídeo. Mas o local sobre o qual eu vou falar hoje é a Ilha da Queimada Grande, uma ilha que fica próxima ao litoral de São Paulo e também é conhecida por Snake Island. Eu poderia ir até lá para mostrar melhor, mas visitar essa ilha é simplesmente proibido. Então será um vídeo de turismo, mas sem ir ao local, por motivos que vamos descobrir no vídeo. Muito obrigada, Mayank, pela dica, e me desculpe se eu pronunciei errado o seu nome. O roteiro do vídeo de hoje parece que é um filme de terror, parece que é sobre um local amaldiçoado, mas não é. É só uma ilha. É só uma ilha. Existe uma ilha próxima ao litoral de São Paulo, aqui no Brasil, que é habitada somente por cobras. Cobras. A Ilha da Queimada Grande. Essa ilha se encontra a 35 quilômetros de distância da costa brasileira. E de longe parece um lugar paradisíaco. Ah, nada, só de longe. A Ilha da Queimada Grande é tão perigosa que é obrigatório tirar uma licença especial para qualquer tipo de visita. Diz a lenda que o último pescador que se aproximou demais da costa dessa ilha foi encontrado alguns dias depois, morto à deriva dentro de seu barco, numa banheira de sangue. Essa ilha se destaca por ter a segunda maior concentração de cobras no mundo e ela tem 43 hectares de área. Algumas pesquisas dizem que lá vivem cerca de 45 cobras por hectare, o que dá um total de quase 2.000 cobras quando a gente multiplica pelo número de hectares, que é 43. Outras pesquisas calculavam a existência de 3 a 5.000 cobras na ilha. Notícias recentes que fizeram avaliações por estimativa declararam ter em torno de apenas 2.000 cobras na ilha. E técnicos vêm microchipando as cobras para tentar chegar em uma contagem mais precisa. Eu é que não quero contar quantas cobras tem nessa ilha. Além das cobras, essa ilha não tem fonte de água potável e faz um calor escaldante. Segundo cientistas, há mais de 11.000 anos, o derretimento das geleiras fez com que o nível do mar subisse o suficiente para separar a ilha do continente. E hoje temos essa ilha localizada entre as cidades de Peruíbe e Itanhaém, no estado de São Paulo. Vou entrar aqui em umas curiosidades da cidade de Peruíbe que tem a ver com essa ilha. Peruíbe é uma cidade cheia de lendas e mistérios. Tucano do Bico de Ouro, moradores invisíveis, imagens etéreas, lama negra e outras. Mas de longe, o maior atrativo da cidade de Peruíbe são as aparições de discos voadores e os casos de abdução alienígena. Segundo a lenda, existe um portal de formações rochosas com um desenho que se assemelha a uma serpente, a uma cobra, e que é por esse local que os extraterrestres chegam ao planeta Terra.
Peruíbe é a única cidade do Brasil que trabalha com roteiro ufoturístico. Roteiro ufoturístico é um roteiro de turismo que leva o visitante a passear por locais onde aconteceram eventos de possíveis aparições extraterrestres. Ufólogos defendem a hipótese de que existe esse portal de entrada dos extraterrestres. E segundo os ufólogos também, as cobras seriam guardiãs da ilha para fazer com que os humanos fiquem longe de lá. Existem relatos de pessoas dizendo que já viram naves aterrissando ou indo em direção à Ilha das Cobras. Atualmente a ilha está desabitada, mas pessoas viviam lá até o final da década de 20, quando, segundo a lenda, o faroleiro local e a sua família foram mortos por víboras que deslizavam pelas janelas. Deve ser um passeio muito legal, mas a entrada de visitantes é proibida, então não dá para incluir a Ilha das Cobras na nossa lista de passeios. A ilha fazia parte do continente brasileiro, mas quando o nível do mar aumentou, ela foi separada do continente e foi transformada em ilha. Os animais que acabaram isolados naquela ilha tiveram que evoluir de uma maneira diferente dos animais do continente, principalmente as jararacas douradas, que com o passar dos anos foram evoluindo e mudando seus hábitos de vida. As serpentes que moram lá naquela ilha são altamente venenosas e lá vive uma das espécies de cobra que é uma das mais mortais do mundo, a jararaca ilhoa. Olá! Botrops insulares. Mas elas dividem o seu reinado com outra espécie de cobra que é a dormideira, uma espécie que não é venenosa. O veneno da jararaca ilhoa é 5 vezes mais potente do que de outras cobras, e a sua picada promove morte instantânea dos tecidos. Como essas víboras não têm outras presas além de pássaros, elas evoluíram para ter um veneno extra potente, de modo que podiam matar quase que imediatamente qualquer pássaro. Por quê? Jararacas do continente se alimentam de roedores. Elas picam a presa e soltam para o roedor não atacar de volta, não machucar a cobra. E depois que o veneno fez o seu trabalho de matar o roedor, aí a cobra, creu, faz o seu almoço. Como a jararaca ilhoa só tem pássaros para se alimentar, ela não pode picar e soltar. Senão o pássaro vai voar e vai morrer bem longe da jararaca. E por isso ela evoluiu o seu veneno para ser 5 vezes mais potente, porque assim ela pode picar e não precisa soltar o pássaro. Ele morre mais rápido. Mas as aves que vivem na ilha já estão acostumadas, já conhecem as cobras e são muito experientes para serem capturadas por essas jararacas. Então, em vez de atacar os pássaros da ilha, as cobras dependem dos pássaros que visitam a ilha, os otários que não sabem onde estão pisando. A jararaca ilhoa não tem concorrentes e nem predadores, e ela consegue passar um período de 6 meses sem precisar se alimentar. Isso é muito normal com cobras, porque elas têm um metabolismo mais lento. Então, se em cada semestre 4.000 pássaros visitam a ilha, acho que dá para manter a história das cobras por mais alguns anos. Em humanos, o veneno da jararaca ilhoa causa uma morte extremamente dolorosa que dura cerca de 2 horas. Então, se você for picado por uma cobra dessas, você vai morrer, mas vai morrer depois de agonizar, depois de gritar, depois de sofrer durante 2 horas. E ainda tem o lance de não ter água potável e do calor escaldante que faz nessa ilha. Então, se um humano for a essa ilha e ele conseguir sobreviver por mais de 1 minuto, podemos dizer que ele teve um tempo de passeio aproveitado.
Talvez até consiga postar um story no Instagram. Por causa do seu veneno, algumas cobras são capturadas para a prática de comércio ilegal de animais. Mesmo sendo uma ilha de visitação restrita, existem casos registrados de espécimes que foram retirados da ilha por traficantes de animais. Já foram encontradas algumas dessas cobras à venda em mercados de animais lá de Amsterdã, nos Países Baixos. A jararaca ilhoa é vivípara, ela não bota ovos. Sua gestação é semelhante à dos mamíferos e ela pode ter até 10 filhotes por ano. Não é com uma fita métrica que a gente mede o tamanho de uma cobra, e além disso as cobras crescem sem parar. Tipo árvore. Nasceu, começa a crescer e não para mais até morrer. Então é impossível saber o tamanho máximo de uma cobra, porque a gente pode até descobrir qual é a maior cobra, mas pode ser que amanhã outra cobra fique maior que ela. Mas a jararaca ilhoa não é do tipo de cobra que rodeia quarteirões. Acho que nem existe, né, uma cobra desse tamanho. Acho que a maior cobra tem 7 metros, se eu não me engano. E aí tem aquele lance de que as cobras mais compridas, as cobras maiores, não são venenosas, porque elas conseguem se enrolar na sua presa e matar por sufocamento, apertando a presa. Mas a jararaca ilhoa é pequenininha, ela mede de meio metro a 1 metro, ela é menor e mais leve que a jararaca comum, a jararaca de continente, e ela também tem uma pele mais elástica. E essas características ela desenvolveu para conseguir caçar e atacar suas presas escalando árvores. Aterrorizante, né? Você teria coragem ou vontade de visitar essa ilha? Eu gostaria, eu iria de drone, ou passando de avião por cima, no máximo de helicóptero. Helicóptero deve ser legal porque ele consegue parar no ar, aí dá pra ver bastante coisa de perto. Não, de perto não, né? De perto não. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado das curiosidades, espero que tenham aprendido novas palavras em português. Se gostou desse vídeo, prova pra mim clicando ali no gostei. Se inscreva no canal caso queira receber mais conteúdos relacionados ao Brasil e ao português brasileiro. E até o próximo vídeo.